Salve, rapaziada! Sejam todos muito bem-vindos. Está começando a 19ª edição do nosso querido Café e Groselha. Convido a todos vocês para seguir as nossas redes sociais. Os musiquinhas do fundo tá estourando. Aprendendo, vão fazendo e aprendendo as coisas. Convido a todos vocês para seguir as nossas redes sociais, @gols com café, tanto no Twitter quanto no Instagram. A gente sempre posta uma caixinha de pergunta quando é gravado, quando é hoje, quando é ao vivo, as perguntas você pode fazer durante a live. A gente vai tentar fazer mais ao vivo, né? Só que a agenda de todos os nossos colaboradores, mas a agenda de lives presentes a gente está tentando ajustar aos poucos, mas a gente está tentando trazer toda semana um conteúdo diferente para a gente falar só de assunto legal, né? Hoje vamos falar do novo calendário da CBF, que já faz acho que mais de mês que foi lançado. A gente deixou dar um tempinho, deixou respirar um pouco, deixou todo mundo comentar para você vir aqui ouvir só o que a gente tem para falar e aquela opinião bem contundente do nosso querido Nanete. Vamos para abertura e a gente vai chamando aos poucos cada um, bora. Eu falei que eu ia apresentar um por um, mas aí já veio todo mundo, eu já vou deixar todo mundo com a carinha aqui, né? Tudo certo, só botar lá pra cima e não foi. Enfim, eu vou deixar aqui embaixo, eu aqui no cantinho, tudo bem? Meu nome é Luan Silva, se vocês estão vendo aqui, mas tudo certo. Vou apresentar meus queridos, vamos por ordem, né? Começa lá pela ponta, o ponto esquerdo, o nosso querido Emerson Ramon do Café Groselha. Alan Guiar, seja muito bem-vindo de volta, uma boa noite. Boa noite a toda a nossa mesa campística que está com a gente nessa. Agora sim, agora o Luan foi pro lugar certo. Aí, meu Deus, mudou tudo, mudei de posição. Aqui me sinto melhor, porque agora posso jogar com os dois pés aqui, me sinto melhor posicionado aqui na meiuca. Meu Deus, mexeu o time inteiro. Ai, meu Deus. É o professor Eu sou o Pardal, o Diniz Luan. aqui, eu sou o Nossa Diniz, o ponta vai senhora, virar zagueiro, e assim vai. mudou todo mundo. É isso. Boa noite, pessoal, que está nos acompanhando aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, que o nosso programa hoje está gravado, mas a gente está com as nossas carinhas aqui. Não fazia o programa desde Aracaju. Faz tempo. Exatamente. Coisa linda. Muito obrigado, Alan, pela sua participação. Eu botei assim pra ir na sequência de. Vocês já estão vendo que tem convidado, né? Lá no cantinho, me afastei dele, né? Não é pela camisa belíssima que ele está usando. Mas no o ponta direita agora do time é o nosso querido. Pô, não consigo pensar no ponta direita de qualidade duvidosa para homenagear o nosso querido Gustavo Timboni. Seja muito bem-vindo ao Café Groselha 19ª edição, Gustavo. Opa, muito obrigado. Boa noite a todos aí. Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos espectadores, telespectadores ou ouvintes. E vamos fazer mais um bom episódio agora com um time cheio aqui, né? Faltam alguns convidados que ainda vão vir, faltam alguns integrantes que não puderam participar hoje, mas é isso aí, casa tá lotada. Nanite, muito boa noite. Seja muito bem-vindo ao nosso Café e Groselha. Você que é conhecido por espalhar informações passadas em grupos de WhatsApp na rede social ao lado, tá? Não quero falar mais sobre isso, estou chateado. Boa noite, bom dia aí pra todo mundo. Um abraço pra galera aí da mesa, né? Eu recebo no WhatsApp, eu não checo, eu só posto. É assim que funciona. Não tem checar. Aí se for, não, recebi no WhatsApp. É assim que funciona. É eleição, não tem. Não precisa checar. Vamos aí, 19ª edição e tá passando rápido. Exatamente. Por último, não menos importante, Nanite. Desculpa, eu sou o lateral esquerdo que joga na ponta esquerda, né? Então tinha que fazer uma analogia também com alguém, né? Tu é o capa. Tu é o capa do Augusto Inácio. Tu é o cara que era lateral ofensivo e do nada virou terceiro zagueiro. Fechou. Tá bom. E tá não bom? tem música não, tá? Nem pede música que não tem. Só se o Alan quiser. Tá bom. Por último, não menos importante, nosso querido João Vitor do Chutando Pra Fora vai voltar em algum momento, tal qual o Café Havaiano também vai voltar. E isso que é bom, o podcast fica meio que assim na órbita, né? Volta, talvez não volta, e fica por aí. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o convite. O João, que pela qualidade de batida de bola, nosso zagueiro Fred, né? Ex-Avaí Figueirense. Boa noite, João, seja muito bem-vindo. Boa noite, boa noite. Cara, essa a minha fatiada que seria conhecida pelo YouTube se os famosos vídeos tivessem saído. Se o collab que é Chutando Pra Fora tivesse saído. Quem sabe algum dia essa Lost Pasta vá pro YouTube, né?
Então, boa Também noite pra conhecido todo como mundo. chutando café, né? Chutando café, exatamente. Falando, eu acho que foi um vídeo gravado daquele nobre dia pro ar, né? Que foi a das camisas minha com o Ian, não foi? Não foi nem aquele dos hinos, né? Eu acho. Verdade, os dos hinos não foi. Pô, eu pera que Pô, eu o dos bolei hinos que tá bastante feito esse. já, né? Aham, Dos era hinos só que tem, postar. inclusive, chutando café, literalmente, né? Sim, é verdade. É, coisa linda, visto. coisa linda. Faz um ano, tá? Só vou deixar claro que a gente gravou. Só faz um ano, enfim. E- Ai, ai. Vamos falar do assunto que ficou pendente na nossa última pauta. Agora uma novidade, a gente não vai falar toda a pauta, porque pode ser que a gente não atinja a pauta, né? Como já foi de outros vários temas. Esse do novo calendário do CBF já tá pendurado há um tempinho, mas a gente deixou acalmar, todo mundo esquecer pra você vir aqui. Como eu falei, eu vi a opinião que só a gente tem. Debate pronto, então eu quero saber, Gustavo, o que tu achou do novo calendário do CBF? Gostou ou não gostou? Cara, pra mim foi sensacional. Melhor mudança que o Samir pôde fazer. De rápido, assim. Coisa linda. Depois eu vou falar. João, e aí? Rapidamente, gostou ou não gostou do novo calendário? Cara, gostei. Representa mudança por essa nova gestão da CBF, né? Já que a gente passou por um marasmo de mudanças, ou mudanças ruins, enfim. Vejo com bons olhos a mudança do calendário. Coisa linda. A gente em breve vai ter. Não teremos a famosa série E, mas teremos a série D maior. A gente já vai falar em breve. Alan, e aí? Nota 9,5, explico depois. Unidos da CBF. É esse? Seria assim? Quase. Ninety. Você. O que tu achou? Assim, te agradou? Você que é do tempo do Campeonato Brasileiro de 1937? De Série A com 98 times, né? Exatamente. Rapidamente, dá para melhorar ainda, mas já é um começo. E já é um bom começo. Não é um começo baixo, é um bom começo. Coisa linda. Vamos dar uma contextualizada bem rápida aqui, tá? A Série A no próximo ano vai começar em janeiro. Geralmente começava pra frente. Vai ter a pausa pra Copa do Mundo no ano que vem, né? Série B também tem a pausa pra Copa do Mundo, mas a Série A é uma pausa um pouco maior, começando em janeiro. A maioria dos campeonatos terminando em dezembro. Os campeonatos estaduais agora são 11 datas, né? O que obrigou praticamente todos os campeonatos a se reorganizarem. Vão terminar ali em março. A Série C, que foi uma coisa que mudou, vai aumentar de 20, gradualmente 20 no ano que vem, 24 e 28 times depois. E a Série D vai passar para 96 clubes, então a gente vai ter muito mais times com campeonatos nacionais para ir disputando. Temos os novos campeonatos regionais, a Copa Sul-Sudeste, a grande novidade. A Copa Verde, que é uma taça entre o campeão da Copa Centro-Oeste com a Copa Norte, uma coisa louca. A Copa do Brasil também agora tem 126 clubes, a final é jogo único e tem mais fases, mais jogos únicos durante o seu campeonato. Se eu não estou enganado, somente a semifinal, que não é jogo único. Além de ter vários times entrando em níveis diferentes, né? Antes a gente só tinha na primeira fase e na quarta fase, se não estou enganado. Agora a gente tem em mais pontos para a gente poder ir adentrando os clubes na Copa do Brasil. João, quais são os pontos que tu achou os pontos positivos e negativos, teu comentário geral sobre essas mudanças de calendário para a gente iniciar o nosso debate? Cara, na minha opinião, até representando um pouco os times que normalmente têm calendários menores, eu acho muito bom o crescimento da Série D, justamente pelo calendário desses times. Que normalmente, por exemplo, o Caravaggio talvez não seja um bom exemplo, porque caiu para a Série B do Catarinense, mas aí algum time que normalmente tem um calendário mais curto, que joga lá o estadual Santa e uma Catarina, Copa. E joga só uma Copa. É que o Santa Catarina conseguiu até vaga para a Série D, Copa do Brasil, justamente, inclusive, nessa mudança de calendário, com o aumento, né, de vagas. Então, eu acho muito bom para esses times, justamente para esse aumento do calendário para eles. Claro que também muito dessas mudanças foi para diminuir o calendário dos times lá de cima, né? Então, mas eu acho um bom início de transformação. Que por muito tempo se discutia, se falava do calendário brasileiro, mas não havia mudança. Então, acho um bom início dessas mudanças. E com pouco tempo também da gestão do Samir, né? Acho que deve ter
5, 6 meses do Samir, né? Foi justamente quando Ancelotti assumiu a seleção, né? O Samir também assumiu o comando da CBF. E Alan Guiar, o que te agradou? Quais foram os pontos positivos? O que faltou ainda nesse novo calendário divulgado recentemente? Eu gostei bastante, assim, de maneira geral. Eu tenho um ponto que eu não gostei, que é o jogo único na final da Copa do Brasil. Esse é um ponto que seria um dos poucos pontos que eu levanto que não é tão legal. Eu acho que se a gente pensa em Brasil como um país continental que eu acho que as duas torcidas que vão fazer a final merecem ter um jogo na sua casa, né, efetivamente. E essa questão do jogo único em campo neutro sempre vai proporcionar que alguma torcida fique um pouco mais próxima, como acontece com a Sul-Americana, como acontece com a Libertadores, e esse ponto eu acho que é ruim. Talvez, e como o próprio Samir já declarou, esse calendário ele é um calendário que vai ser colocado à prova, e aí colocando à prova algumas coisas podem ser que vão se alterar. Todo mundo bateu demais nessa questão de jogo único na Copa do Brasil, né? Todo mundo que comentou sobre o calendário comentou sobre isso. Então talvez seja um ponto que vai ser alterado, talvez para a temporada 27, né? Talvez nesse sentido. Fora isso, tem um ponto muito importante que vai afetar a gente em Santa Catarina, que é uma coisa que eu vou até levantar depois para a mesa para a gente discutir. Como vão jogar os times que vão subir para a Série A? O catarinense. Porque o catarinense vai começar ali por volta de fevereiro, janeiro ali, e o brasileiro também. E hoje nós temos na zona do G4 ali para subir para a Série A, Criciúma e Chapecoense. Se acontecer, de fato, o campeonato também equilibrado como está a Série B ali, né? Perde um jogo, já vai lá para baixo e tudo mais. Deles subirem, será que eles jogam com os titulares do Campeonato Catarinense? Será que eles fazem um misto para dar ênfase à Série A do brasileiro? Esse é um ponto que é importante a gente levantar, porque pode ser que no futuro a gente tenha mais times na Série A, e esse é um ponto que vai mexer com o campeonato estadual. Perfeito. Da questão da final única, né? Assim, às vezes só fazendo pra gente descobrir, né, como é que vai ser. Só que também, assim, não, deu um Flamengo e Corinthians. Um jogo em Brasília. Pô, vai dar cheio, entendeu? A gente só vai poder saber exatamente como foi o caso do Fortaleza e LDU em Maldonado, né? Aí o pessoal sacaneou. Não sei também se eles vão deixar mais pro final, vão escolher um estado que seja meio termo. Fala que tem que ter estrutura, capacidade, eu não sei se eles falaram alguma coisa da capacidade mínima, mas se passar de 20 mil o jogo, acho que não pode ser em Santa Catarina, por exemplo, eu não sei se o estádio Arena Condá tem 20 mil, o Scarpelli tem quase, talvez se o pessoal arrancar umas cadeiras consigam bater os 20 mil, Arena de Joinville, enfim, isso já é uma questão, e uma questão que sempre é levantada, né, o torcedor não vai ver uma final do seu time em casa, só do estadual, e das Copas regionais que a gente já vai falar ali na sequência, e curioso também, Alan, que tu falou ali da Série A ser junto com o estadual, eu não sei como é que vai ficar para os outros anos se a Série B também vai ser alinhada com a Série A nessa questão, né? Que a Série B vai começar só depois, também vão ver pela questão da pausa na Copa, mas vem Copa do Mundo Feminina, vai vir um ano sabático, que eles vão inventar um campeonato aleatório para jogar, sei lá, Olimpíada. Não, é a Olimpíada. Mas a Olimpíada não vai influenciar tanto. E daí, Mas vão no inventar vão inventar e Mundial de depois vai ter Clubes. também o Super Mundial, né? Copa do Mundo de Clubes, enfim. Gustavo, já que você está aí ansioso para falar, Gustavo, quais foram os pontos positivos e negativos no geral, assim, sobre essa mudança? Não, eu concordo 100% com o que meus colegas falaram aí. Para mim, o ponto principal foi o aumento da Copa do Brasil, que eu acho ainda que daria para aumentar mais, porque é a tão chamada Copa mais democrática do Brasil, só que nós, como país continental, não temos 10% dos clubes participando. A gente tem países menores, bem menores, como França, Inglaterra, que tem 4 mil times participando. A nossa Copa do Brasil vai crescer agora para 120 e poucos. Eu acho absurdo, porque a gente tem 4 divisões nacionais, que juntando dá bem mais de 126, no caso, quando a gente finalizar com a nova Série D e tudo mais, a gente vai ter bem mais de 126, e nem todos os clubes das 4 divisões estarão participando.
Então daria para aumentar mais. Mas já estou muito feliz com isso, porque eu sou um grande defensor da nova Copa do Brasil mais democrática, porque para mim, campeonato de mata-mata é sensacional. Toda disputa de Copa do Brasil eu paro para assistir. Eu concordo muito com o Alan sobre a final única, porque para mim tira toda essa magia, porque a gente teve até, o Luan citou, Fortaleza LDU, teve o Bragantino e Atlético Paranaense, que foi o final da Sul-Americana, que não deu ninguém. 2 times brasileiros fora Isso do que país. foi numa capital, né? Pois então. Isso foi na Aí, capital, claro, né? Ou do nada ainda. no caso da Copa do Brasil, a gente ainda teve 2024, 23 e 22, a gente teve vou considerar, um dos 2 maiores de torcida. No caso, 2022, inclusive, a Copa do Brasil foi Flamengo e Corinthians. Então, poderia, que nem o Luan falou, poderia colocar em qualquer lugar, vai lutar. Esse ano a gente ainda pode ter o Corinthians também na final da Copa do Brasil. Mas se a gente tiver daqui a 5 anos, a gente tem um Mirassol e Internacional de Porto Alegre. Disputado lá Esse no. jogo é Castelão, no mínimo. Porra, mas não vai dar Manaus. ninguém, Em entendeu? Manaus, Do na Maranhão, Arena então, Amazônia. Castelão do Maranhão. Na Arena Amazônia vai ser. Aí não vai dar ninguém. Aí acaba com a magia do futebol, principalmente para mim, o futebol brasileiro, que é a torcida. Porque para mim, o brasileiro em todos os esportes, em todas as competições, até se for futebol de botão, a torcida faz a maior festa de todas as torcidas, assim, das nacionalidades. Então, a gente ter uma festa, para mim, é importantíssimo pro espetáculo que é o futebol. Então, esse para mim foi o grande ponto, assim, que eu não gostei. Mas, de resto, concordo totalmente com o Alan. 9,5 para mim. Ninety. Tá tudo certo por aí? Tá conseguindo falar? Sei que tá uma questão Passou. meteorológica, né? A gente, infelizmente, Passou. não falou com o Ronaldo Dilúvio. Coutinho antes de fazer a gravação, então... A chuva que veio de São José chegou por aqui. Mas tá tudo certo. Não, concordo com tudo que os amigos falaram. E é uma outra coisa que apesar de eu entender, uma das coisas que eu acho um pouco ruim é os 20 times da Série A entrar na quinta fase da Copa do Brasil. Aí eu acho um pouquinho demais. Acho que, tipo assim, se vamos lá, os times que estão na Libertadores, tu fazer isso, eu até acho que não, beleza, vai ter muito conflito de jogos, a quantidade de jogos vai ser grande. Agora, os 20 times da Série A entrando na quinta fase, eu acho que um pouco puxado demais. Acho que é mais da metade dos times já nessa fase. Aí acho que isso poderia ser revisto um pouquinho. Mas no resto, concordo com tudo que todo mundo falou. Não gosto da final única da Copa do Brasil, como não gosto da Libertadores e Sul-Americana. Eu acho que a única que ainda se justifica é a Champions por todo o contexto que tem lá, né? Tanto de locomoção quanto todo o resto. Lá ainda se justifica um pouco. Aqui eu acho que tanto no Brasil quanto no continente sul-americano não é algo que não faz muito sentido ter uma final única. Mas como eu disse, mas é um avanço, é um começo e é um começo bem a se louvar, a se parabenizar. Aproveitando que os outros já falaram sobre isso, João, qual que é a tua opinião sobre final única, independente da competição, ou se quiser citar competição, enfim? Cara, a situação da final única, por exemplo, foi o próprio exemplo que o Nani falou. Numa Champions da vida, tem o seu charme, tem... É outra estrutura, é outra situação. Agora, quando tu tenta replicar isso para uma Libertadores, para a própria Copa do Brasil, fica muito complexa. Eu até vi um debate, eu não lembro agora quem que deu a opinião que talvez se querem fazer uma final única, faz em um local fixo. Sei lá, faz sempre em Brasília, faz sempre no centro do Brasil Mas mesmo assim eu acho uma ideia ruim, justamente porque provavelmente vai beneficiar uma região, sei lá, vai pegar alguém que é do Sudeste, vai ter muito mais público que, sei lá, um time do Sul e ir para essa final em Brasília, por exemplo. Então também não seria uma boa ideia um local fixo, por exemplo. E também outra complicação que seria logo essa definição desse estádio, né? Se essa definição seria feita numa fase final, quando já tem uns times pré-definidos, então vai ser um estádio ali mais próximo, ou se já vão definir esse estádio no início da competição. Eu não sei se eles chegaram a anunciar isso, mas seria mais algo para transformar isso, deixar isso mais complexo ainda.
Eu vou ser sincero, eu vou ser do contra aqui, mas eu gosto de final um jogo único. Assim, tem um lado. Eu vou fazer um parênteses assim, ó, rapidinho. Meu time Hum. não vai chegar, então pra mim não vai mudar nada, assim, de eu ir ver o jogo, né? Mas assim, eu acho que o fato, por exemplo, da Libertadores e da Copa do Brasil. A Copa do Brasil hoje, até sendo 2 jogos, já é, né? Já é fim de semana. Acho que Flamengo e São Paulo foi. Os outros eu não recordo de ter sido. Não sei se foi 23, quem que foi mesmo, afinal, não lembro. 2023 é a final da Copa Aí do só Brasil. pesquisando, que a memória não é tão boa A assim. Copa do Não. Brasil? 22 foi Flamengo e Corinthians, 23 foi São Paulo e Flamengo. 24. Ah, tá. O 24, meu Deus. 24 foi 24 Flamengo e alguém. Que eu sei. Botafogo, talvez, enfim. Então, tá, eu Flamengo confundi e Atlético com Mineiro, não o sei. Atlético, né? 2024, Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, tá certo. Mas então os 23 e 24 foram finais em fim de semana. E assim como o Libertadores, pra mim já é muito melhor, assim, pra assistir, porque, pô, durante a semana, até quem vai viajar, né? Pô, o jogo, imagina terminar um jogo meia-noite e pouco, numa cidade, enfim. E eu acho que atrai mais público, assim, por esse lado. Pô, pra mim hoje a Libertadores é um evento. Eu acho que eu assisti quase todas as finais que teve. Eu só assisti, acho que é do Fluminense e Boca, assim, mas as outras, pô, eu não recordava de ver assim à noite, enfim. Tem esse lado. Lógico que tendo que fazer os ajustes, né? Copa do Brasil, assim, ó. Eu, sinceramente, eu acho que a torcida do Fluminense não vai lotar o Arena da Baixada para ver uma final da Copa do Brasil, mas iria assistir um jogo de Libertadores, por exemplo, né? Então, assim, pô, é mais fácil a torcida do Fortaleza lotar Brasília para ver um final num fim de semana, assim, porque, né, se bem que Fortaleza ainda tem uma grande, enfim, mas é pela questão de importância da partida, enfim, eu tenho esses pontos ali. Alan, a questão dos estaduais, tu acha que tá no tamanho ideal, tem que diminuir? Como é que tu acha esse ponto? Eu acho que é gradativo, mas precisa diminuir. De um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Eu acho que ali 8 datas é o ideal. Tá? Claro, cada estado talvez vai ter que diminuir a quantidade de clubes, isso vai ter um reordenamento, né? Mas eu acho que aí 10 clubes para disputarem um campeonato catarinense já está de bom tamanho, né? Então eu acho que até a médio prazo isso talvez vai ser alcançado pela federação, porque já vão cair 3 agora, né? Então talvez isso em 2 anos, né? Lá para a temporada 28, talvez consiga chegar nesse número de 10 aí, que facilitaria mais para as 11 datas, né? Mas eu acho que 8 datas é o ideal. Agora sim, a gente tem, cada estado tem a sua realidade, né? Tem campeonatos estaduais que os times não jogam Série C, Série B ou Série A. Então eu acho que esses campeonatos poderiam ter uma abrangência maior de 15, 16, 20 datas que fossem. Então acho que eu acho que não dá para fazer um negócio assim, ó, 11 datas é para todo mundo assim, se virem. Não, eu acho que cada estado tem que ter uma ideia de como isso vai influenciar. Claro que como a chancela da CBF, olha o CBA falando o tempo todo, mas a chancela da CBF em cima disso, mas não dá para deixar completamente, não tudo igual e nem tudo muito aberto, mas tem que ter um certo controle. Mas não dá para ser tudo igual, no sentido assim, por exemplo, o Campeonato do Acre, 11 datas, para eles não faz sentido. Teria que ter mais, porque Espírito Santo, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Então a gente tem muitos estados que a gente não tem tantos representantes assim jogando divisões superiores, né? A, B, C. Jogam a D, porque todo mundo consegue classificar para D, mas é difícil um time, alguns estados ascenderem time para C ou então para B. Então é nesse sentido. Perfeito. E Gustavo, a questão dos estaduais pra ti, eu tenho a opinião que tem que acabar, né? Pra mim, em 2026 não precisava ter campeonato estadual. Não, concordo bastante com o Alan, até a gente tem um campeonato com 10 times, vamos colocar, né? A gente tem 12, ano que vem vai para 10. Existe essa possibilidade de a gente fazer com 2 grupos, por exemplo, a gente reduz bastante as datas. Depois mata-mata, coisa assim. 8 datas eu acho que seria o suficiente, mas assim, referente a esse ponto de a gente ter times que não vão ter calendário ainda assim, por aí seria legal a criação de uma Série E regionalizada, claro, no caso dessa Série E regionalizada seria basicamente
um segundo estadual, vamos colocar assim, como se fosse uma Copa Santa Catarina, dando vaga para a Série D ou coisa do tipo, a gente teria que criar alguma coisa, porque quanto mais data a gente reduz, pior ficam os times que não têm calendário. Então, tipo, hoje a gente tem, nem sei quantas datas são hoje, 16? Em 2025? Não, para 2026. Mas é para 2025 quantas foram? Eu não Eu sei. acho que Eu foram acho que 15. foram 15 ou 16, é. 15. Vamos colocar pelo menos 16 jogos ali garantidos pelos times pequenos. Ano que vem vão ser 11. Aí no outro ano, se a gente reduz para 8 datas, a gente tem 8 jogos. Aí um time pequeno vai montar um time, vai fazer um orçamento aí para um campeonato que a gente já sabe que não dá lucro, que dá muito prejuízo para muitos clubes, principalmente os menores, porque se para os grandes já dá um pouco de prejuízo, imagina para quem não tem público para levar, para quem não tem tanta receita. Acaba que a solução é que nem o Alan disse, a solução tem que ser assim, ó. Beleza, tem a chancela da CBF aqui, mas a federação, no nosso caso, que é a Federação Catarinense tem que dar uma estudada boa com o que fazer além do estadual, porque não dá para deixar tudo às mazelas, vamos colocar assim, porque vai acabar com os menores no futebol. Ô Timboni, e se a gente aumentasse a Série B do Catarinense? Né? Por exemplo, hoje a Série B, tu tem aqueles 3 da Série C ali que não serve para nada, joga os 3 para B, aumenta a Série B, faz uma Série B um pouco mais recheada, né? Com essas quedas que vão acontecer da área, esses 3 clubes que vão cair, só acho que só vão subir um, provavelmente, para chegar nos 10. Tu tem uma Série B maior e tu alonga essa Série B do Catarinense por mais tempo no ano. Tu pode até, por exemplo, pegar uma vaga dessa Série B, o campeão, e jogar ele para a Série D. Por que não? Pensando a médio prazo, talvez esses 10 clubes que vão jogar a Série A do Catarinense, quase todos vão estar ou na Série A, ou na Série B, ou na Série D, ou nas 4 divisões, né? Agora já está quase isso, né? Quase todo mundo joga uma divisão Tem 6, nacional. Tem 6, se pegar 3 vagas pra Série D, não vai o último só. Então por isso que eu tô falando, talvez seja... Tu fomenta essa base da pirâmide, né? No caso, uma Série B. Não precisa criar uma Série C. Cria uma Série B forte, grande, e dá uma vaga dessa importante pro time. O time vai jogar a Série A no ano seguinte do Catarinense e ainda já tem o calendário, né? O calendário de uma Série D. Eu acho que é isso, pensar nessa hierarquia de subir. É interessante porque daí a gente acaba que o time que tem menos condição vai montar um time para poder disputar a Série A do Catarinense e a Série D, né? Então é uma boa ideia, mas aí a gente tem que ver como é que o pessoal da FCF vai decidir, né? O que eles vão trazer pra gente. Essa questão do nosso em si, eu acho que é uma coisa muito específica, né? Mas a questão do CBF seria mais pensar no macro, né? Enfim. João, tu junto com o Ian lá no Chutando Pra Fora, acompanha bastante esse futebol. Como é que eu posso dizer? Não é um lado B assim, mas o futebol alternativo de Santa Catarina, né? Eu lembro que vocês falavam bastante do Santa Catarina, até do próprio Caravaggio. O que tu acha da questão do estadual? Não sei se tu tem uma visão um pouquinho diferente. Lógico que todo mundo sabe teu time, né? Enfim, mas talvez conhecendo um pouco mais essas realidades, o que tu pode falar um pouquinho sobre os estaduais? Cara, eu não tinha pensado nessa ótica que o próprio Alan trouxe. De fato, enxugando a Série A do Catarinense, traz mais oportunidade justamente numa Série B. Concordo também que a Série C do Catarinense ela é um desperdício. Tanto que o que rolou nesse campeonato foi o Esporte Clube Jaraguá. Foi bem tal, tava com bastante ponto, mas aí por uma polêmica na primeira rodada, escalou o jogador errado e tal, perdeu 6 pontos. E aí... Desculpa te cortar. Vai, depois eu falo. Conclui, depois eu falo desse jogo. E aí ele perde esses 6 pontos, mas mesmo assim sobe só fazendo 1 ponto, porque eu esqueci o terceiro time que tá na Série C. O Imbituba fez uma péssima campanha, aí agora tá lá jogando as finais com o Guarani. O Guarani só tá brincando lá, vão ter 3 jogos seguidos. O primeiro jogo que não valia, entre aspas, nada, já foi uma goleada pro Guarani. O segundo jogo acho que foi 2-0, 3-0 pro Guarani. E agora tem o último jogo lá em Jaraguá. Não, o último jogo é em Palhoça. Agora. É verdade. O primeiro jogo foi em Jaraguá. Informação que tivemos clima de Libertadores nesse jogo, tá? Rolou uma confusão
legal no final do jogo. Eu acho que tiveram uns 2 ou 3 expulsos. Inclusive um O legal é jogador boa, né? conhecido do Jaraguá. Eu recebi informações privilegiadas dessa confusão aí. Rolou. O E a jogador gente não de tem nem cabeça que eu transmissão, sei- né? O jogador de cabeça que eu sei que tá lá é o Jobson. Não sei. Eu acho que o Jobson nem jogou. O Júlio César, camisa Não? 10, que jogou no Havaí em 2023, eu acho. Jogou na Chapecoense, enfim. Foi expulso, deu confusão, né? O Guarani que tem acho que 6, 7 ex do Havaí, tem 2 emprestados do Figueirense, né? Tem um da Putz, esqueci base. o nome do volante, o Gabriel Moraes, talvez atacante, o Moraes, volante eu não lembro. Moraes. Isso, Gabriel Moraes. No volante eu não lembro quem é. Além de ter o melhor volante do futebol catarinense também, né? Que é banco, pra te ver o nível do Guarani. Pode continuar, João, desculpa. Não, só ia concluir esse raciocínio de fato, eu acho que a Série C é um desperdício, transforma a Série B do Catarinense em um campeonato mais forte, traz esses times que querem participar da Série B e dá uma premiação razoável se tu subir, por exemplo, tu tem basicamente uma vaga garantida num nacional, mas claro que tem que entender como é que vai ficar toda a situação da própria Série A, né? Essa divisão de vagas e tudo mais. Mas seria bem interessante. Até para fomentar o próprio futebol catarinense, que há muito tempo se diz que tá razoavelmente tá sucateado. Não vale a pena jogar o catarinense. Claro que também eu fico pensando nisso. O que os times que já têm uma vaga no Nacional vão fazer, mesmo sabendo que tem uma Copa na vaga, tem uma vaga na Copa do Brasil. Mas assim, e ainda mais que tá aumentando a Copa do Brasil. Então, às vezes, o time já vai ter, inclusive, uma vaga na Copa do Brasil, e aí o catarinense mesmo não vale mais nada. Quem E joga a aí Série A, João? Quem joga a Série A já tem a vaga garantida. Exato. Só que aí quem joga a Série A, aí imagina que Chapecoense e Criciúma subiram. Então já vai ter mais 2 lá garantidos com uma vaga na Copa do Brasil. Aí essa vaga vai descendo, então tu precisa se importar menos ainda com o Exatamente. catarinense e consegue uma vaga do nada. Perfeito. Ô, Gustavo, rapidamente, foi o uau ou desespero essa mudança? Aí é sacanagem, né? Não, foi uau. Gostei bastante. Ninety, tu que tem experiência em loco de ver uma Série C de Campeonato Catarinense, né? O que tu acha dessa questão dos estaduais? Enfim, vai na linha de raciocínio deles? Cara, o que eu acho é que depois desse papo agora eu já tô pedindo o Alan na Federação Catarinense. Que, pô, a ideia que ele deu foi genial. Nunca tinha passado pra você, pô, e tu dá uma vaga na Série D num time que conquista uma vaga na primeira divisão do Catarinense, pô, tu vai incentivar esse time a montar um elenco bom, né? E quem sabe até brigar pra permanecer na elite do Catarinense no outro ano. Cara, com relação ao estadual, eu sou mais perto da tua ideia, de acabar. Por mais que eu saiba que o meu time tão cedo não vai ganhar um título, tem que acabar. Pra time Melhor acabar médio, por cima, Ninety. pra time médio igual aos nossos, traz mais prejuízo do que benefício. Infelizmente. Mas pra time pequeno é importante, né? Pra time pequeno é importante. Eu queria até complementar uma situação do próprio Caravaggio. O Caravaggio foi campeão da Série B do Catarinense. E subiu, não fez nada, caiu. Aí no final ficou sem vaga no Nacional, ficou sem Copa do Brasil, ficou sem nada na Copa Santa Catarina, também não conseguiu fazer uma boa campanha. E agora voltou, entre aspas, para estaca zero. Mesmo tendo subido campeão de uma Série B do Catarinense. Então, de fato, é um porém aí que tem que servir. E o Santa Catarina foi vice-campeão, mas conseguiu se estabelecer. Com vaga na Copa do Brasil e um nacional. Essa questão das vagas é bem complicado, porque tu ganha sempre a vaga pro outro ano, né? Enfim, aí aconteceu, se eu não estou enganado, foi com o Camboriú, que foi rebaixado e ganhou a vaga na Série D. Se eu não estou enganado, o Camboriú ou na Copa do Brasil, uma coisa assim, não lembro. Acho que ele foi. No ano que ele foi rebaixado, ele jogava a Série D, porque a Série D era do ano anterior, alguma coisa assim. Então minha preocupação é um pouco isso, assim, porque, pô, o time foi rebaixado, daí vai montar elenco, é um pouco complicado, tem que pensar um pouquinho melhor nisso, assim. Não sei se manter a vaga pro mesmo ano. Oi?
Exatamente isso. Essa tua fala é exatamente isso que eu penso. A vaga tem que ser pro mesmo ano do Nacional. Não faz sentido a vaga ser pro ano seguinte para quem joga a primeira divisão estadual. Sim, Valeria a segunda dá. da segunda divisão? Dá. Aí tu consegue projetar. Agora, a gente já viu vários anos que é uma coisa completamente maluca. O time consegue a vaga, mas ele vai jogar o ano que vem. Tipo Santa Catarina ano que vem. Exatamente isso. Só que o Que Santa foi Catarina. completamente desmontado, né? Santa Catarina foi desmontado praticamente. Mas vai se remontar facilmente, né? Tem bastante gente da várzea para jogar no Santa Catarina e conseguir Mendes. jogar bem. Não, isso não é ruim não, tá? Tô falando positivamente. Tem bastante jogador que não tem oportunidade e o pessoal do Scout lá do Santa Catarina é absurdo. Os caras pegam os melhores jogadores que tem na várzea do Brasil inteiro e dá time. Quando ele sai dali não funciona mais, né? Mas enquanto eles estão ali funciona. Só o Gui Lobo, né? O Gui Lobo O deu Gui certo. Lobo, É o Gui Lobo. o case de sucesso deles. É o case de sucesso. Eu acho que essa ideia do Alan é até bem interessante, porque acaba que o time que cai da Série A, ele não receberia a vaga, no caso, porque a gente tem os 6 que sempre estão lá em cima, sempre agora, porque o Barra subiu, no caso. Daí a gente teria mais as 3 vagas da Série D e o rebaixado não ganharia a vaga. Se a gente tivesse 4 vagas, no caso, o da Série B ganharia a vaga e automaticamente já jogaria o Nacional. Então ficaria perfeito. Tem que ver como é que vai ser. Não sei se vai ser uma vaga mais por estado também. Temos bastante. Também depende dos nossos times, né? Se a gente conseguir o Santa Catarina, Joinville e quem que é o outro que vai estar na Série D ano que vem? Santa Catarina, Joinville. Tem mais um, né? Marcílio Dias. Marcílio Dias. Se um desses subir, já, como fez o Barra, já aparece mais uma vaga, né? Inclusive, no ano que vem, se eu não me engano, a Série D, se tu passar pros playoffs Isso. e daí vencer a partida, tu já garante também. São 6 vagas, né? Porque agora, antes não tinha, né? Tu conseguia a vaga na Série D. Além de conseguir a vaga na Série D, nossa. Cara, porque antes era tu consegue se manter na Série D. Isso, antes tu teria que subir para poder ir pra Série C. Se tu cair da Série C, tu ainda tem a vaga, mas daí, no caso... Tanto é que Joinville e Marcílio, eles são esses dois casos, né? São dois times que foram para a segunda fase da Série D desse ano de 25 e vão se manter na Série D em 26 por essa segunda fase. Entendeu? O Santa Catarina vem pelo Campeonato Catarinense. E tem mais uma vaga, que é a 4ª vaga, que vem pela Copa Santa Catarina, agora jogada no final do ano. Então, essa quarta vaga poderia ir para o campeão da Série B. Mas eles já tinham desclassificado também, né? Coincidiu, acho, só. Do Joinville e do Marcílio. Porque eles já tinham desclassificado via estadual, né? Exatamente. Foi só coincidência. O Barra é um caso que não iria acontecer isso. Se o Barra tivesse caído na primeira fase da série e não tivesse subido, ele não teria vaga, entendeu? Quer dizer, se ele não tivesse subido para a série C, ele já teria vaga na série D. Ele ganharia a vaga. Agora, é isso, agora ele ganharia a vaga. Que loucura. Cara, abre muitas abas pra gente ir debatendo sobre isso. Por último, eu só queria... Acho que vocês já falaram mais ou menos o que poderia mudar. Eu só queria saber de vocês... Eu tenho uma opinião, tá? Sobre esse campeonato. A gente tem as Copas regionais, né? A Copa do Nordeste já é super consolidada. Agora teremos a Copa Sul-Sudeste, exceto Espírito Santo. E a Copa Verde, que vai reunir os campeões da Copa Centro-Oeste e da Copa Norte. O Brasil todo subdividido aí pra gente ter essas Copas regionais. Lembrando que os times que jogam as competições internacionais, isso é novo, não vão jogar esses campeonatos regionais, né? Então, principalmente o Bahia, eu acredito que vai ser o grande prejudicado nisso. Fortaleza está sendo rebaixado, então, enfim. Mas eu acredito que o grande case é o Bahia, que vai acabar sendo prejudicado. Eu teria uma sugestão, tá? Alô, Samir? Junta tudo isso, pega os campeões regionais e faz uma taça. Sei lá, faz um campeonato no Chile, faz como é o Supercopa da Espanha, vamos dizer assim, cria a Taça Brasil com os campeões regionais para valorizar ainda mais, porque hoje esses campeonatos regionais são legais, porém não muito, né? João, não sei se tu curtiu também essa ideia desses campeonatos regionais, lembrando que ano que vem aqui do Sul-Sudeste são 2 times por estado, né? Não sei qual é a tua opinião sobre essas taças novas.
Eu acho que entra muito na estratégia da própria CBF tentar valorizar alguns campeonatos regionais, por mais que queira reduzir eles, mas valorizar também os times que estão lá. Só que recentemente a gente teve a Primeira Liga, que por exemplo, teve uma final entre Atlético Mineiro e Londrina, que eu acho que o Londrina é campeão. Um bom time do Londrina, que tem alguns jogadores. Tinha o Ayrton Lucas, tinha o César, o goleiro do Havaí, tava lá nesse Londrina. Pô, isso que eu ia pesquisar agora. Ele tava nesse Londrina, campeão da Primeira Liga. Mas talvez. Não sei. É que assim, beleza, eu fui campeão, eu não cheguei a ver ela dar vaga pra alguma Copa do Brasil, alguma coisa? O que o time ganharia sendo campeão disso? É Não. onde eu A sei. Primeira Liga não, é. A Primeira A Primeira Liga Liga não não, ganhava nada, porque A Sul-Sudeste? a Sul-Sudeste. o Sudeste Cara, é a eu Copa tinha, do eu tinha Brasil, visto né? alguma coisa sobre Copa do Brasil, só que o campeão do estadual já vai pra Copa do Brasil, então eu não sei, ficou Eu meio acho que ele confuso. entra só numa Não. vaga, uma fase depois só. Ele É, entra o antes dos campeão- times da Série A, mas ele entra, tipo, depois Na da primeira terceira fase. fase, assim, Luan. terceira fase, é. Terceira fase. Todos os vencedores das Copas regionais entram direto na terceira fase. Tá? Enfrentando times da segunda fase com benefício, né? Em relação aos times da segunda fase. Tá? Agora, João, como vão escolher quem vai jogar essas Copas regionais, que é a grande salada de fruta, porque aqui pro nosso, botando uma lupa pro nosso lado, né? São Paulo tem time, né? Pegar São Paulo, Rio, Minas, Rio Grande do Sul, Paraná, quase todos vão ter times que vão jogar campeonatos sul-americanos, né? Sim. Eu até tinha pego. Outro dia tinha pego uma lista que de fato é uma salada de fruta. Por exemplo, se tal time se classificar para Libertadores, aí quem joga é o, sei lá, o Ituano, é o Novo Horizontino que vai jogar a Copa Sul-Sudeste. Então, cara, ficou uma confusão, mas talvez ajude certos times de novo, a ter calendário. Alguns times que têm um calendário um pouco mais enfraquecido, acho que é a principal estratégia, né? De melhorar o calendário de alguns times. Claro que pode ser algo que algum time tenha um calendário prejudicado por causa disso. Tem que ver como é que eles vão encarar, né? Na teoria é legal, né? Na teoria é legal, pô, vai ter um título regional e tal, mas na prática pode ser que seja uma Primeira Liga 2.0, né? Só pra Não, e tem que complementar ali que tu falou Tem que esperar o final do ano, Luan, tá? Não dá pra definir quem Sim. vai jogar. Tem que esperar sempre o final do ano pra entender quem que vai jogar o ano seguinte. Também é uma novidade. Eu peguei aqui, dessa final da Primeira Liga 2017, eu não lembro se teve mais uma. Não sei se teve uma que o Fluminense foi campeão, 16, não sei se teve. Eu acho que a Essa aí, Primeira Liga só 17. teve duas edições. Olha só, o Londrina e Atlético Mineiro é final, tá? Eu vou só falar os pênaltis, tá? Gilmar, Edson Silva, que eu não sei se é aquele Edson Silva. Ayrton, Acho que com é. Y, Se eu não que me engano, deve ele ser o passou lateral todo mundo. direito, que jogou no Figueirense. E sabe quem fez o último pênalti do Londrina? Dirceu. E aí pelo Galo, quem fez os gols foi o Fábio Santos e o Robinho. Quem perdeu? Cleiton e Rafael Moura. Que time, hein? Que elenco que o Londrina do grande Cláudio Tencati. Tinha um Negueba, que eu não sei qual é, e tem um grande Safira também nesse time do Londrina. Que elenco. Muito bem, isso é muito bom de ser lembrado. Gustavo, e aí, esses regionais? Eu concordo aí com que os colegas falaram, inclusive, eu acho que seria interessante, ao invés de só melhorar a entrada na Copa do Brasil, até porque eu acho um pouco injusto esse fato de você ter uma vantagem de entrar mais à frente na Copa do Brasil, como falou o Nine, dos 20 clubes da Série A já entrarem na quinta fase. Eu acho que talvez poderia trocar, não sei, as Copas regionais classificarem para a Sul-Americana, ou alguma coisa assim, até porque daí tu influencia, talvez, tirando vagas da Série A em si, porque na Série A os times ou estão lutando para ir para Libertadores ou para rebaixamento e ganham a vaga da Sul-Americana. Então poderia ter menos times da Série A jogando a Sul-Americana para poder jogar os regionais e aí sim se classificarem para a Sul-Americana.
aí daria mais importância para as Copas regionais, os times lutariam para pegar essa vaga, aí o Bahia, por exemplo, se ele não for para Libertadores, ele iria para a Sul-Americana pela Série A. Mas se não tivesse a vaga na Série A, ele iria para a Copa do Nordeste para lutar pela vaga na Sul-Americana. Dá para brincar, dá para jogar para cá, jogar para lá e achar o denominador comum. Acho que essa tua ideia, Luan, da Taça Brasil é meio pode dar um rolo no futuro e alguém querer falar que é campeão brasileiro, coisa assim, então é difícil. E aí, Alan? Eu E essas achei, tuas taças? eu achei a salada falar, de João. fruta que eu tinha citado, só desculpa eu cortar. Mas Vamos ó, lá. do Rio de Janeiro seria Volta Redonda e Sampaio Correia. De São que Paulo, bom. Corinthians e Santos, se nenhum dos dois Só- disputarem alguma Sul-Americana. Só o Santos, então, porque o Corinthians vai pra Sul-Americana. Aí Atlético Mineiro e América Mineiro. Atlético Mineiro, se não for, vai ser a Tombense. Ou seja, vai de um Atlético Mineiro para uma Tombense. É uma queda grande, né? Não, e o Atlético Mineiro que tá Tombo lutando grande, pra na não verdade, cair, né? entendeu? É um tipo, Cara, é uma salada de fruta. Mas perdão essa pela pausa. essa final que o Luan citou, que o João Vitor citou também, de Londrina e Atlético Mineiro, teve um público de 15 mil pessoas. Foi bastante Onde público. que foi? Onde que foi esse jogo, Gustavo? Foi lá no Estádio do Café. Lá Jogando em em casa, Londrina. pô, por isso. Foi lá em casa. Claro, foi um bom público, né, pro Estádio do Café, 15 mil pessoas, mas assim, tinha um Atlético Mineiro do outro lado, então, pô, poderia ter sido, assim, a Primeira Liga poderia, como um todo, ter sido mais valorizada, mas eu espero que não seja uma Primeira Liga 2.0 Sul-Sudeste, porque sempre fiquei nesse... Acho que tá dando uma travada lá, não sei se é só pra mim. Pô, achei que era só eu, tá bom. Tudo certo. Alan, a gente tá te ouvindo com bastante dificuldade. Eu vou pedir pro Nine complementar a questão dele sobre esses regionais e o Alan, quando tiver restabelecida a conexão, ele complementa também. Eu acho talvez uma Primeira Liga, a única diferença nesse caso, apoio e a organização da CBF, né? E eu acho que isso é o que fará a diferença para não virar uma Primeira Liga. Então acho que muda em tudo, né? Tanto com transmissão e tal. Mas me preocupa o que o João comentou, o fato da gente sair de um Atlético Mineiro para uma Tombense, né? Então é um campeonato que pode ter uma qualidade de média para alta ou de média para baixo também, né? Então é algo para a gente ver como é que vai ser no futuro. Restabelecida, Alan. Não sei o que aconteceu. Internet é aquela coisa, ela nasceu pra dar problema. Mas o que eu ia dizer, o que eu tava dizendo, é que a Primeira Liga, quando ela nasce numa divergência com a CBF, à época. Né? Agora é um campeonato que nasce dentro da CBF, então há a entender também como é que vai ser esse carinho com esses campeonatos. Não só com o Sul-Sudeste, com a criação, mas com os outros também. Como que vai ser o andamento desses campeonatos, né? Se eles vão ter público, se não vão, se vão ter mídia, se vão ter transmissão, quem é que vai comprar esses campeonatos? Agora não foi falado nada sobre isso. Se isso já está no escopo das ligas, né? Da Liga Forte e da outra lá que eu esqueci. Então tem que ver. Da Libra, Da Libra. Então isso precisa entender como é que vai ser isso, porque um campeonato desse sem transmissão também não serve de nada, né? Então são muitas coisas que vão ser interessantes na próxima temporada. A gente torce pra essa Copa Sul-Sudeste aí ter a mesma valorização da Copa do Nordeste, que é uma Copa que todo mundo, não todo mundo, mas grande parte das pessoas para assistir, tem uma transmissão legal, tem toda uma aura em volta dessa Copa que a gente torce para que seja assim com a Sul-Sudeste também. Lembra da Primeira Liga, né? A gente fala da Primeira Liga, teve 2 edições mesmo, né? Teve 16 e 17. 17 teve Avaí e Figueirense, inclusive, na primeira fase. Eu não lembro quem era o outro time, né? Eu lembro que teve Avaí, Figueirense e Londrina. Tinha mais um time no grupo, eu não recordo quem que era esse
esse grupo. A primeira que foi vencida pelo Fluminense. O jogo acho que foi em Juiz de Fora também, tipo. Fizeram lá nos cantos. Paraná. E, O grande Paraná. Cacete, Havaí, Paraná. Cara, lembrei desse jogo. Meu Deus. Inclusive, a gente fala da Primeira Liga, mas teve jogador que o primeiro gol da carreira foi na Primeira Liga e hoje tá fazendo gol na Champions, tá? Não quero falar nada. O pessoal critica essa Primeira Liga. Se não fosse um jogo lá em Chapecó contra o reservão do Grêmio, quem sabe o Gabriel Magalhães não tava na seleção. Perfeito, então acho que a gente já falou bastante desse calendário da CBF. Sei que tem bastante assunto, sei que abre bastante gaveta, mas a gente acho que conseguiu passar bem as nossas informações. A gente tinha separado um outro tema, que é sobre um tema mais geral, assim, que é sobre jogadores. A gente vai pular porque a gente tem a gente vai dar um cheirinho do café, só o que a gente vai falar rapidamente no próximo episódio. Hoje, o Ceará, o Fortaleza e o Sport solicitaram, né, um reconhecimento no torneio Norte-Nordeste como campeonato regional. Tá, de 68, 69, 70. Regional não, campeonato nacional. Então, esses times seriam o bicampeonato do esporte, Fortaleza e Ceará teriam seus primeiros títulos. Mas bate pronto, né? Uma conversa mais rápida, assim. No próximo programa, a gente vai abordar esse assunto, sobre os campeonatos que foram validados, o Mundial de 51, os intercontinentais, o Mundial. A gente vai falar de campeonato citadino, que é estadual. A gente vai falar tudo isso no próximo episódio. Mas de bate pronto, Alan. Tu acha válido essas solicitações? Tenho sim, porém não todas. Rapidamente, o que é a tua opinião? Eu acho assim, ó, se não muda nada no futebol atual, deixa botar quantas estrelas quiser na camisa. E Gustavo, e aí? Eu concordo com o Alan, não tem uma opinião muito diferente disso, não. João. Acho que o João também travou, sobrou nós três. O Ninit, tá por aí, Ninit? Não, engraçado é tipo, a dizer que concordam, que eu já falei. É porque eles já estão pensando em pedir aquela Mercosul e transformar aquilo numa Libertadores no futuro. Então, para eles acham tudo bem fazer isso, né? Eu sou totalmente contra. Não existe. Se ganhou a Copa Regional, é Copa Regional. Se ganhou a Mercosul com o Marcílio Dias Sub-20, é a Mercosul com o Marcílio Dias Sub-20. Não dá pra gente transformar num outro título que não era. Coisa linda. E aí, João? Conseguiu ouvir a pergunta antes, né? Cara, ouvi. Eu tinha começado a falar, só que eu esqueci o que eu tinha começado a falar. Mudou de opinião. Não, eu acho que acho válido eles irem atrás dos títulos, mas tem que ocorrer uma análise minuciosa do que validar ou não. Porque aí começa a validar um campeonato amador aí, como brasileiro, e complicado. Hoje, quando tava preparando a pauta, eu fui olhar. E o campeonato e o Palmeiras ganhando 2 brasileiros no ano? Eu fui dar uma olhada geral. Eu utilizei uma fonte que não é muito confiável, mas eu acho que ela, para dar uma ideia geral, a nossa querida Wikipedia dá para, né? Logicamente que a partir dali a gente começa a fazer pesquisas mais aprofundadas. Eu acho que depende, né? E a gente vai debater um pouco mais no próximo episódio. Recebemos uma pergunta da audiência aqui, que eu vou abrir já, que o nosso querido Gustavo Timoni mandou, que é da Thalita Furlan, mandou assim: viver de história é vergonha ou é orgulho? Gustavo Timoni, já joga pra ti já essa. Essa é uma pergunta forte, e eu quero ver né? quem é formado em história responder isso, hein? Eu acho essa uma pergunta forte, né? Porque, querendo ou não, nós, torcedores do Figueirense, estamos vivendo tempos turbulentos, mas, querendo ou não, vergonha jamais. Não podemos ter vergonha do nosso time, não podemos ter vergonha, principalmente da nossa história, da nossa tradição. É orgulho de ser figueirense, né? Até o fim. Nossa, ele já vem na defensiva. Mas eu acho que eu entendi a pergunta dela em outro sentido, assim. Tipo, vamos supor, Vergonha de estar passando por uma situação assim? Isso? Tipo assim, vergonha de ser só o passado que tu tem, entendeu? Acho que foi mais nesse sentido, assim. Tipo, ela torce pro São Paulo, o São Paulo foi campeão nos últimos 10, 15 anos, ganhou uma Copa do Brasil, que nunca tinha ganhou um paulista pro tamanho de São Paulo, que pra mim é o segundo maior time do Brasil, é pouco, né? Enfim. Mas eu acho que é mais nesse sentido, entendeu? Tipo, pô, beleza, meu time tem história, mas
Ah, não, com Tá lá, certeza. é tipo o Nottingham Forest lá, pô, bicampeão da Champions. Mas é o que eu falo, eu não tenho vergonha do Figueirense estar passando por essa situação. Eu tenho raiva mesmo, mas orgulho do meu time do que a Lógico. gente fez no passado. Mas a gente espera que tempos melhores venham, né? E aí, Ninety? Não, acho que não dá pra ter vergonha, não. Acho que dá pra usar a história pra se o presente não tá sendo tão bom, tu usa a história como um combustível pra mudar isso, né? Um combustível pra correr atrás do que tu já ganhou no passado. Acho que vergonha não pode ser, não. Dá pra melhorar? Dá, mas não chega a ser uma vergonha viver só do passado, não. Eu tô até procurando aqui porque me vem um time na cabeça falando sobre isso. O Joinville. E aí, Alan? Falando isso, eu tô procurando como é que tá a É. Joinville e Criciúma, né? Enfim. Eu acho que os clubes que têm história, eles acabam que, de certa maneira, o que eles são hoje muito né, da questão de aparecer, de ter visibilidade, muito porque eles já foram um dia, né? Então, acho que não pode ser jogado fora a história dos clubes. Mas a gente também tem que levar em consideração que quando a gente faz uma análise histórica curto prazo, 1 ano, 6 meses, 3 anos, a gente consegue pegar um raio-x melhor do que o clube é hoje. Então não dá para usar a história como uma bengala, sabe? De achar que a qualquer momento eu serei a mesma coisa do que já fui. Porque na verdade pode ser que nunca mais vai ser. Né? E aí o torcedor tem que entender esse momento e saber que é aquele momento, que esse é o clube de agora. Que esse clube de agora, ele, por mais que ele é o reflexo do que ele já foi lá antes, mas ele não é mais aquele clube. Entendeu? Então, isso é muito complexo na cabeça do torcedor, de maneira geral, dos clubes mais longevos, né? Os clubes que têm 70, 80, 90, 100 anos, mais de 100 anos, só no Brasil, mas fora do Brasil também, todos têm essa dificuldade desse descolamento do que o clube já foi, né? Então fica sempre esse saudosismo do que o clube já foi, às vezes ele atrapalha o momento atual, porque ele gera uma pressão em cima dos jogadores que não é deles, essa pressão. Né? O cara que é o atacante do Figueirense hoje, ele sofre uma pressão porque aquele mesmo camisa 10 que está jogando ali já foi o Fernandes, já foi o Edmundo, e agora é ele. E aí o torcedor tenta projetar, eu só fiz um recorte específico, mas isso vale para todos os jogadores, o torcedor tenta projetar naquele jogador ali o que outro já foi, e ele não vai ser. Então essa frustração, essa pressão acaba dificultando os times que já tiveram um momento muito melhor do que estão passando hoje. Perfeito. João, tu tem a experiência do Caravaggio ter sido amador até um pouco tempo atrás, né? Mas, tu acha que viver só de história tá tudo certo ou não? Cara, eu ia citar até um outro time também ali da região Carvoeira, mas o Metropol. Cara, se tu for viver de história, o Metropol foi o maior catarinense da história, porque andou pela Europa inteira, fez uma história vitoriosa na Europa, voltou pro Brasil, Melhor jogou campanha inclusive da em história de Santa Florianópolis. Catarina também, né? Então, No Brasileirão. Então tem, assim, das duas formas. Tu não pode também se prender muito a esse passado de vitórias, porque num futuro, por exemplo, o Metropol hoje é uma escolinha de futebol, sei lá, é um time só formador, ou algo do tipo assim. Acho que ele é uma escolinha hoje. Mas mesmo assim, o Metropol era um time muito vitorioso o Caravaggio era muito vitorioso no amador, subiu para um profissional e também foi vitorioso no profissional. Então, e sempre valorizando essa história do amador, né? Então, sim, a história é muito importante para o time e para moldar o time. E justamente o exemplo do Figueirense e o que o próprio Alan falou. Num passado recente, por exemplo, o Alisson Santos. Ele saiu daqui muito criticado, claro que muito pelo staff dele, da forma que ele saiu, mas era um garoto
que hoje tá fazendo gol na Champions. E era um jogador que, quando tava aqui na Série C, muita gente da torcida desvalorizava ele. Só que hoje se mostra um garoto muito talentoso. E claro que aqui também, só que talvez essa impaciência do torcedor, justamente porque antes a gente via Wilson, a gente viu o Edmundo em campo, a gente viu Felipe Luiz, Firmino. Tem muita dessa influência ainda. Eu quero um Firmino em campo, eu quero um William Bigode, que seja. Então, às vezes eles têm que carregar uma pressão que de fato não tem que ser deles. É a faca de dois gumes da história pesada que um clube tem. Perfeito. Pô, esse caso do Alisson realmente é inacreditável, né? Assim, não por um jogador ter saído do Figueirense atual e ter ido mais, tipo, pô, se fosse um caso, um cara que tava arrebentando, assim, no Figueirense e tal, tipo, não tivesse vindo emprestado, eu até entenderia mais, assim, mas o dele, porra, era um destaque, mas não era muito destaque, né? É isso que eu fico totalmente muito surpreso, assim, quando eu vejo do Alisson lá. Tá no Sporting agora. Assim, essa questão, desculpa te cortar, João, mas o Metropol como foram validados alguns campeonatos brasileiros ali dos anos 60, o Metropol ficou em quinto lugar, né, num campeonato de 60 e alguma coisa assim, então acabou passando a campanha do Avaí, que foi de sexto, mas foi quinto num campeonato que tinha 10, 15, 12 times, enfim. Mas historicamente ficou em quinto lugar. Então, assim, da era moderna, a melhor colocação foi o Avaí, que até tem uma melhor campanha do Figueirense, que foi sétimo com a pontuação melhor, enfim, mas né, em termos de colocação. E essa questão, camisa pesa e tal, pô, sinceramente, tu prefere pegar o Independiente de Avellaneda ou pegar o Palmeiras hoje na Libertadores? Eu fico meio assim, tipo, pô, essa camisa pesa, beleza, mas, porra, o cara do Independiente, sei lá, Eu acho que não pesa mais Barco, tanto, não, sei Luan. lá, né? Vou te falar bem sincero. Eu acho Também que já acho. pesou mais. Eu acho que Pesa, essa porém não muito, alcunha, assim. essa alcunha assim do respeito pela camisa, tá? Eu acho que ela é muito mais década de 90, 80. Acho que quando a gente entrou nos anos 2000, a gente começou a não ter bobo no futebol, sabe? Começou a popularizar de tal forma, começou a aparecer São Caetanos da vida, não só no Brasil, mas espalhados por todo o mundo. E aí começou essa questão da camisa pesa, no meu entendimento, perder muito respeito, digamos assim. Acho que o jogar em casa ainda é algo a ser respeitado. Agora, a camisa pesa, o cara jogar só pela camisa. Bom, o Brasil, que é o Brasil hoje em dia, né? Não adianta, não consegue mais jogar só pela camisa. E estamos falando de um pentacampeão mundial. Então, assim, se a melhor seleção do mundo, entre aspas, né? Historicamente falando, porque tem mais títulos, né? Encontra dificuldades porque não consegue se impor com a camisa. Imagina isso no nível de clubes. Perfeito. E também daquela tua fala sobre esse momento do Figueirense, eu acho que, pô, falta um pouco. Falando da dupla da capital, um pouco de. Pô, eu acho que a gente tem que mirar na melhora, mas, pô, cara, o Figueirense não é o Figueirense da Série A mais, cara. Passou. Tipo, passou isso. Pô, o Avaí não é o time de 2009, cara. Cara, o Avaí hoje é do nível do Novo Horizontino, assim, Eu ia falar do Mirassol, mas o Mirassol já passou, assim, entendeu? Não, Tipo, é só Novo já foi, né? Horizontino, Goianiense, aquilo ali. Pô, o Figueirense tá há 6 anos na Série C, entendeu? Assim, porra. Acho que, pô, o Figueirense é do São Bernardo, do Caxias. Hoje é tipo, camisa beza, beleza, mas, porra, se eu fosse jogador, tivesse a oportunidade de jogar num. É que eu ia falar, eu ia dar um exemplo que ia ser errado, né? Mas enfim, jogar no, sei lá, num Caxias, assim, no Figueirense, pô, a camisa. Não sei se pesaria muito o fato do Figueirense ter história há 10 anos na Série A, entendeu? Do que um Caxias que poderia ter um projeto melhor. Enfim, essa questão da camisa pesa. Eu ia dar o exemplo do Figueirense, mas logicamente que eu não ia escolher o Figueirense, mas enfim, só pra entender. Assim como do Avaí também, pô, às vezes tu tem um projeto de um Novo Horizontino do Avaí, não entenderia errado o jogador escolher o Novo Horizontino, enfim, né? Lógico que camisa pesa, mas tem um porém ali, né? Tem um porém. Enfim, 1 hora já de programa. Agradecemos a todos vocês que acompanharam a gente até o final. A gente vai deixar os próximos assuntos para os outros programas, senão a gente vai ter 3 horas de programa e isso não é o objetivo. O objetivo é que você acompanhe sempre todos os nossos canais, todos os nossos episódios, né? Peço a vocês para deixar o seu like, é sempre importante, é sempre legal a gente ver que teve bastante gente assistindo e curtindo nosso programa. A gente está sempre com as nossas DMs abertas para receber tanto a minha
conta do canal, conta de nossos queridos colaboradores. Eu ia virar o Cebolinha. Que a gente sempre está disposto a ouvir. Colaboradores. Não vai dar certo. Opa, não deu. Vai, continua, segue. Não vai prestar. É exatamente isso. Pô, pior que quando eu era mais novo eu tinha uma questãozinha de ficar confundindo, tá? Mas eu não falava o Anjo Belto, por exemplo. Mas algumas coisas assim, nesses trocadilhos assim. Colaboradores. Ó, isso aí. Aí, cadê o foguetinho aqui saindo, né? Enquanto o nosso querido Ninety se despede, muito obrigado, Ninety, pela sua participação. Eu vou jogar confete pra mim mesmo, assim, ó. Cadê? Ah, não, é chuva. Putz, Jogou a chuva. Errou a chuva. Meu Deus do não, céu. é porque foi o Ninety, eu chamei. Aí, ó. Mas é que eu falei do Ninety, daí o Ninety, como lá tá chovendo, a gente põe temática. Ninety, muito obrigado pela sua participação. Até o próximo programa. E muito bom te ouvir. Eu que agradeço. Um abraço pro João aí, que sempre que puder apareça por aí. Um abraço também pro Timbone e pro Alan. E passou rapidinho. Pô, hoje foi voando. Hoje foi coisa linda. Até a próxima. Obrigado, Night. Gustavo Timboni, muito obrigado pela sua participação. Soubemos da correria, mas deu tudo certo. O computador funcionou na hora exata, né? O computador liga 8h30 e não tem choro, né? Muito obrigado, Gustavo. Muito obrigado, Luan. Obrigado, João Vitor, por participar aí com a gente. Sempre que puder aí, vamos convidar, né? Que venha o Ian também junto na próxima vez, né? Fazer um 2x2 aí, quem sabe vai o Luan e Night também, daí faz um game também, quem sabe? Aí, ó. Mas muito obrigado aí, Night e Alan também. Saudoso Café e Game, né? Nem lembro como é que era o nome do canal do programa, mas muito obrigado a todo mundo que tá assistindo aí. Isso mesmo. Uma boa noite. Coisa linda. Alan Guiar, muito obrigado pela sua participação, pelo seu retorno ao nosso querido programinha. Você que é do trio inicial, né? Você é do MSN, né? A gente hoje tá com o Barcelona diferenciado, mas muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Valeu, Luan, Timbone, Ninety, João também pela presença. É isso. Até a próxima programa bom, passa rápido. Conversa boa, papo bom com pessoas inteligentes, passa rápido. Até a próxima, meus amigos. Tchau. Tchau, Alan. Até a próxima. Enquanto eu falo aqui, eu tô pesquisando o último Café Game que eu tenho aqui. Tem uma pergunta do tipo assim, ó. Dentro de qual carro, segundo Luan Pereira, ela movimenta no beat do Tuts Tuts? É uma grande pergunta do nosso querido Café Game. João, muito obrigado pela sua participação. Queremos te ver aqui, lógico que em breve, né? João já poderia ter, né? Já teve convite para a última semana. A gente vai também convidar novamente, além de você, nosso querido Ian para os próximos programas. E até a próxima, né? Queremos em breve, se tudo der certo, ver a continuidade. Pra palavra hoje tá difícil. Do Titã pra Fora. Inclusive, eu tenho um chaveirinho, tá? Eu ganhei um chaveiro. Chora vocês, eu tenho um chaveirinho de Titã pra Fora. Boa noite, ó. Cara, muito boa noite. Muito obrigado pelo convite. Aqui, ó, representando o Titã pra Fora. Infelizmente, o Ian não conseguiu participar. Mas foi muito bom papo. De fato, quando a gente se diverte, o tempo passa rápido. Então, estou disposto a mais convites. Sempre que precisar, eu tô aí. E der, como eu disse, o Estando Pra Fora deu uma pausinha justamente pela CLT, então às vezes ela dá uma brecada, né? Mas muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, João, muito obrigado também, Gustavo, Ninety, Alan, quase que eu soltei o nome do Ninety agora, pô, tava na ponta da língua. Muito obrigado a todos que acompanharam a gente. Hoje é gravado, dava pra editar. Dava pra fazer um corte assim, né? Mas tudo certo. Valeu, pessoal, até a próxima, tchau, tchau.